na caminhada evolutiva. O amor é força da vida, dos instintos, sensações, aos sentimentos e emoções. O amor é sol divino que ilumina o caminho do ser evolução. O amor é a perfeição. Mas dá pra gente ver que a música tem salvação ainda, né? Então, irmãos, vamos fazer a nossa prece nesse clima, né? Com a letra dessa música tão bonita, né? Vamos cerrar levemente os nossos olhos, sendo gratos por aqui estarmos, pela possibilidade de termos chegado até esta casa após um dia de trabalho, de vida, uma semana, e aqui estamos com saúde, com as nossas forças preservadas, com as nossas capacidades de raciocínio, com os nossos sentimentos, mas também motivados pelo desejo de conhecer, de aprender, de nos esclarecermos e, obviamente,
também procurando o amparo, o auxílio, a luz, a inspiração do plano superior. Então, entregamos a Ti, Pai Criador, Mestre Jesus, queridos mentores, nossos pedidos, nossos agradecimentos, e que possa essa noite, a palestra que vamos ouvir, trazer a nós o lenitivo que viemos aqui buscar essa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje, novamente nessa casa de oração, que é a nossa casa que temos no nosso coração como trabalhadores aqui, tanto da evangelização, agora humildemente também como expositor. E essa música que a gente tocou no início, Só o Amor, é uma música de um grupo chamado Evangelizar e Amar, e que ele traz um monte, tem muitas músicas que a gente utiliza na evangelização. Essa a gente utiliza mais na evangelização da juventude, mas também na da infância. Então, para a gente já harmonizar um pouco o ambiente, porque o tema que a gente vai trazer hoje é um tema que desperta muitos sentimentos nos nossos corações. Então, que a gente possa sentir esse amor que vem de Deus, direto do coração de Deus, para os nossos corações. E que a gente possa sair daqui hoje refletindo um pouco sobre as nossas atitudes, sobre os ensinamentos de Jesus, quando ele fala a respeito do perdão e do amar ao próximo. Então, quando a gente fala sobre as pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que nos fizeram algum mal, a gente tem sempre um sentimento dentro de nós, um sentimento que não é bom, é um sentimento ruim. Então eu convido a todos vocês agora para que pensem nessa pessoa que ou magoou vocês, algum malfeitor, ou que roubou, ou que traiu, ou que caluniou. Essas pessoas que fizeram o mal quando a gente não estava esperando. Mas principalmente, eu peço que vocês reflitam sobre o sentimento que essas pessoas trazem para vocês. E, em geral, não são sentimentos bons. São sentimentos de revolta, de ódio, de mágoa, de rancor. São coisas ruins que a gente traz. E quando a gente pensa no outro, a gente espiritualmente envia para eles como se fossem flechas ou dardos desse nosso ódio. E a gente joga neles. Só que antes disso, a gente se impregna daquela energia ruim, daqueles miasmas ruins que parecem uma nuvem espessa, que são como vermes que adentram em nós, no nosso corpo físico, que agem no nosso organismo. Eles vão principalmente naqueles pontos em que a gente é mais sensível. E às vezes, quando a gente fica muito ruim, muito revoltado, a gente tem ou uma dor de cabeça, ou uma dor de estômago, né? Um sentimento ruim, uma angústia no coração, alguma dor física mesmo, porque o nosso pensamento, ele cria vida. E esse pensamento ruim que faz mal para nós, ele somatiza no nosso corpo físico doenças, e muitas vezes doenças graves, como por exemplo o câncer, que já foi comprovado cientificamente que muitas pessoas que têm mágoas e que não souberam perdoar, elas somatizaram isso no organismo delas. Então, quando alguém faz um mal para nós e a gente continua tendo esses sentimentos, a gente está fazendo mal para nós mesmos, alimentando esses sentimentos ruins. Então, quando a gente pensa nas pessoas que fizeram mal, a gente muitas vezes pensa que elas deveriam se dar mal também, né? A gente pensa na vingança. No Evangelho segundo o Espiritismo, que foi de onde nós retiramos o tema para a palestra de hoje, no capítulo 12, bem no início, Kardec ele traz a seguinte frase. É uma passagem em que Jesus fala o seguinte:
aprendeis o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai aos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás no céu, e que faz se levante o sol sobre os bons e sobre os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então, Jesus nos traz essa frase, né, para a gente amar o nosso inimigo. E no início ele diz: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Mas isso não está escrito lá no Antigo Testamento, que começa com a Torá, que são os 5 livros, os 5 primeiros livros, né, que os judeus utilizam também, que é Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. E além desses livros, tem também, que são os livros da lei, tem também os livros dos profetas e tem os livros escritos. Então, todos esses compõem o Antigo Testamento, que era o que eles estudavam lá na época. Mas não está escrito lá. Jesus tirou essa frase porque era um dito popular entre os judeus. Havia um grupo sectário de judeus radicais que eles falavam isso. Eles pregavam a violência. Eles diziam: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Então, era uma coisa popular dita na época. E por isso que Jesus citou isso para o povo lá. Jesus, ele não veio para mudar as leis, mas ele veio para trazer para nós o amor e o entendimento a partir daquilo que estava escrito lá nas leis de Moisés. Então, quando alguém faz algum mal que nos afeta, que afeta a nós mesmos, é porque nós temos uma deficiência em nós. E dispara em nós um gatilho. Tá, mas espera aí, a pessoa fez o mal e a deficiência está em mim? Sim. Porque atingiu nós em algum ponto de ou vaidade. Por que fez isso comigo? A gente se coloca numa posição superior aos outros e o outro é inferior a nós. Ou afeta nós no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Afeta nós de alguma forma. Então, a gente também tem alguma deficiência em nós mesmos, porque se as pessoas fizerem o mal para nós e a gente não der bola porque a pessoa fez, tudo bem, passa. A gente não guarda esse rancor, esses miasmas, essa nuvem negra ao redor da gente, que traz esses sentimentos ruins que também afetam o nosso corpo físico. Então, o primeiro pensamento que a gente tem é que nós fomos injustiçados, né? Eu fui injustiçado, eu sou uma vítima, né? Então, a gente passa a sintonizar e a ter uma vibração inferior, porque o nosso pensamento, ele é como se fosse as ondas de rádio. Quando a gente baixa a nossa vibração, a gente se conecta naqueles espíritos que também têm a vibração baixa. E daí eles começam a agir no nosso pensamento. A gente dá a brecha, a gente abre a porta para eles entrarem e para eles começarem a fazer coisas e falar coisas que nos incitem à vingança, ao ódio. Então a gente pensa naquela pessoa e vem aquele ódio, aquela raiva, e a gente já começa a ter diálogos com a gente mesmo, porque se a pessoa falar isso, porque eu vou falar tal coisa, e às vezes não são pensamentos nossos, às vezes são pensamentos que vêm, né, de outros. Então quando a gente tem esse sentimento, a primeira coisa é a gente dizer: não, peraí, esse pensamento não é meu, eu não vou deixar isso me atingir, porque isso vai me atingir antes de atingir a outra pessoa. Então, amar o nosso inimigo é a gente trazer o perdão. E o perdão, amar o nosso inimigo, é o maior entrave que nós temos na nossa evolução. Porque é muito difícil. E como é difícil. E quem já sofreu alguma injustiça sabe como é difícil amar o nosso inimigo. Então, antigamente, quando ocorreu a primeira revelação, que foi com Moisés, a segunda revelação foi o Espírito. Não, a primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação foi Jesus e a terceira revelação é o Espiritismo. Na primeira revelação com Moisés, quando eles saíram lá do deserto, que eles ficaram vagando por 40 anos, eram cerca de 400 mil pessoas, era muita gente. Então Moisés tinha que criar leis para que esse povo
conseguisse conviver em sociedade. E uma das leis da época, que é a lei que a gente vai falar hoje, é a lei de Talião, que fala que é a lei da proporcionalidade da agressão. Ela está escrita lá no livro do Levítico, lá na Torá, nos 5 primeiros livros, no capítulo 24, e ela diz assim: se alguém fizer uma ferida ao seu próximo, far-se-á o mesmo a ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Conforme o dano que tiver feito a outro homem, assim se lhe fará a ele. Então, para nós hoje em dia, o olho por olho, dente por dente, é muito primitivo, é muito bárbaro isso. Mas para a época foi uma evolução muito grande, porque imagina um povo naquela época que vivia, né, daquela forma no deserto, eles não tinham muito conhecimento, então eles eram muito bárbaros. Então para eles foi uma evolução, porque na época, se alguém roubasse a mula do outro, o outro ia lá e roubava as vacas do que tinha feito mal, e daí aquele ia lá no outro e matava o filho. E aquele que perdeu o filho ia lá e matava toda a família do outro. Então era uma coisa muito desproporcional. Então por isso que Moisés trouxe a lei de Talião, para ser uma coisa de olho por olho e dente por dente, para igualar, né, os tipos de crimes que aconteciam. Porém, Jesus veio um pouco mais adiante, 1400 anos depois, mais ou menos, depois de Moisés, e ele disse para nós: amai ao próximo como a ti mesmo, ame o vosso inimigo, perdoe 70 vezes, 7 vezes. E ele trouxe uma outra visão de oferecer a outra face. Mas não é oferecer a outra face do rosto para levar, né, de repente uma bofetada no outro lado, mas oferecer a face do amor, oferecer a face do perdão, do entendimento, do esquecimento, do deixa para lá. O esquecimento, a gente não vai ter como esquecer o que aconteceu, porque a gente não tem como apertar um botão para ter uma amnésia, né? Isso é físico, a gente não tem como esquecer. Mas o que é o esquecimento aqui? É não deixar que esses sentimentos que a gente falou lá no início, que eles tomem conta da gente e que eles deixem a gente nervoso e que eles deixem a gente angustiado. Então o esquecimento e o perdão, ele vai vindo com o tempo, e aquilo não vai mais ficar incomodando a gente, né? Então, a gente não vai mais querer se vingar daquela pessoa, porque a gente vai ter um entendimento diferente a respeito disso. Porque se para cada assassino a gente precisar ter um assassino, como é que vai ficar? Então, em algum momento, alguém tem que dizer: chega, para, tem que dar o perdão, tem que ter o esquecimento, em algum momento, porque senão, numa encarnação, eu vou ser a vítima, o outro vai ser o algoz. Daí a gente troca e inverte de papéis, e daí eu vou ser o algoz e ele vai ser a vítima. E assim, o placar sempre vai indo. Daí lá na 51ª encarnação, a gente ainda vai estar 50, placar 50 a 51, e daí no outro empata. Então a gente precisa parar com isso, porque quando a gente não consegue perdoar o próximo, a gente tem um imã que une essa pessoa a nós. E a gente fica ali caminhando com ela até com que a gente se resolva. Então por isso que Jesus disse: depressa, resolve o teu problema com o teu adversário enquanto estás a caminho. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho. Porque enquanto a gente não reconciliar, enquanto não houver o amor e o perdão entre as partes, a gente vai seguir no mesmo caminho. E a gente vai vir na mesma família, e a gente vai vir no mesmo círculo de amigos, né? E a gente vai continuar com aquela pessoa ali, infernizando nós, e nós depois infernizando a pessoa. Então, em algum momento, alguém de nós tem que dizer: para, chega, agora deu, vamos esquecer, tudo bem, deixa pra lá, né? Emmanuel, que é o benfeitor, ele foi o guia espiritual do Chico Xavier, ele se dedicou a escrever muitas coisas sobre diversos versículos da Bíblia. E ele escreveu alguns versículos, ele fez mais de um texto diferente. E para vocês verem a importância desse tema, amai os vossos inimigos foi o tema que Emmanuel mais escreveu. Então, ele fala no Consolador, no livro Consolador, que os inimigos nada são do que nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. E que o Pai, que é infinita bondade, ele vai amar eles também, assim como ele ama a nós. Então,
ele também fala que aquele inimigo, ele está nos dando a oportunidade de a gente retificar os nossos erros do passado. E quando a gente consegue amar o nosso inimigo, a gente evita as doenças do corpo físico e também a loucura. Ele diz também que a gente precisa orar pelos nossos inimigos, assim como Jesus disse também. Aqueles que feriram a gente, que nos trataram com alguma atitude desrespeitosa. Para a gente manter o silêncio e não usar palavras ásperas contra a pessoa. Amar os nossos inimigos nos proporciona a paz na alma. Então vejam, Emmanuel em momento nenhum disse assim, convida a pessoa para ir jantar na tua casa, convida a pessoa para ir tomar um chimarrão contigo, porque a gente não precisa ter convivência com essa pessoa, a gente precisa ter sim respeito, a gente precisa melhorar em nós o sentimento que a gente tem a respeito daquela pessoa, a gente tem que buscar o esquecimento através de não ter por esta pessoa sentimentos de raiva, de ódio. Então esse é o esquecer, é o amar o nosso inimigo. Não é o esquecimento como se fosse uma amnésia. Mesmo porque essas pessoas que nos ferem, elas também têm virtudes. Nós temos virtudes e nós temos defeitos. Alguns têm um pouco mais de defeito, outros têm um pouco mais de virtude. E até os espíritos bem trevosos, eles têm alguma coisa de bom. Eles amaram alguém ou foram amados por alguém. Então, se até os espíritos ruins, endurecidos, eles têm alguma coisa de boa, e eles também um dia serão espíritos crísticos, os nossos adversários também serão. Só que hoje a gente precisa ter um entendimento que se eles fizeram algum mal para nós, é porque eles estão num nível evolutivo muito primitivo e ainda ligado às paixões, aos desejos. Então, eles estão no nível... todo mundo vai evoluir. Eles estão no nível evolutivo abaixo. Então, quando a gente pensar por que fez isso comigo, porque aquela pessoa ainda não aprendeu, mas um dia essa pessoa também vai aprender e vai evoluir. Então, a gente vai entender que eles sim são maus, mas a partir do momento em que a gente tem um entendimento que isso prejudica primeiro a nós mesmos, a gente vai tentar mudar esse nosso sentimento e o nosso pensamento quando ele começar a vir na nossa cabeça. Esse é o primeiro passo. E rezar pela pessoa. Reza pela pessoa. E se de repente fomos nós, os algozes, vamos tentar nós a reconciliação, depressa, reconciliar com o nosso adversário enquanto nós estamos a caminho. Se eles não quiserem, nos dar esse perdão, a gente daí deixa nas mãos de Deus. Assim como a gente vai deixar nas mãos de Deus aqueles que nos fizeram mal. Porque se eu me sinto injustiçado, a injustiça existe, mas não injustiçados. Nós não somos. Se a gente teve que passar por isso, é porque foi necessário. Havia um homem chamado Malcolm. Ele era um servo do sumo sacerdote. Ele estava estudando para ser sacerdote. E o sumo sacerdote era Caifás. Ele tinha um amor muito grande pelo seu servo. Ele chegava a parecer um cão amando o seu dono, de tanto que ele gostava de Caifás. E havia um mandado de prisão contra um judeu que era odiado por Caifás e que era amado por muitas multidões. E Malco quis ir junto com aquela multidão, queria prender aquele judeu. Então eles subiram o Monte das Oliveiras, guiados por Judas, que era um dos amigos desse judeu que ia ser preso, e o sinal seria um beijo na face. Então, seguiram eles e Malco, sempre muito disposto, querendo aparecer, ele era muito vaidoso, ele ia na frente. Quando deram voz de prisão a Jesus, e um dos amigos de Jesus, chamado Simão Pedro, se revoltou, puxou a faca da bainha e cortou a orelha direita de Malco. E na hora, começou a jorrar aquele sangue espesso sobre Malco, ele começou a urrar de dor. E então, aquele judeu disse: Simão Pedro, pare. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. E ele deu um passe de cura em Malco e fechou a ferida. Malco foi o último homem que Jesus curou. Mas Malco já não poderia mais ser um sacerdote, porque ele não tinha orelha direita. Na tradição judaica da época,
havia um ritual de purificação que está lá no livro do Levítico, em que Moisés diz que o sacerdote deveria trazer, né, um pingo de sangue da oferenda na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Então, Malco acabou com o seu sonho ali, naquele dia. E isso deixou ele com muita revolta. E apesar de ser curado por Jesus, ele acabou se revoltando. Ele se mudou para Roma e ficou lá em Roma durante muito tempo, cerca de 30 anos, com ódio, com rancor, com sentimentos ruins, pregando a violência. E sempre que havia prisões de cristãos naquela época, o imperador mudou, já era o imperador Nero, começaram a perseguir os cristãos. E então, o Malco, ele gostava de ir junto quando aconteciam as prisões nas catacumbas, pelo prazer de ver aquelas pessoas que eram seguidores de Jesus sendo presas. Numa dessas prisões, ele viu Simão Pedro. E Simão Pedro foi condenado à morte pela crucificação. Enquanto estavam a caminho, Malco foi vociferando palavras ruins, judiando, né, de Simão Pedro, que na época já era bem velhinho, chutando ele, jogando pedra, falando palavrões, blasfemando contra Simão Pedro. E quando eles chegaram lá no local da crucificação, Simão Pedro olhou para ele e viu a falta da orelha direita. E ele se lembrou do acontecimento que tinha ocorrido lá no Monte das Oliveiras. Então ele se lembrou daquilo e ele ficou horrorizado com a atitude que ele tinha tido. Então ele se ajoelhou na frente de Malco e começou a pedir perdão para Malco. Só que os guardas romanos viram que Pedro estava ajoelhado, né, aos pés do outro, e disse: esse aí é mais importante do que aquele que a gente vai crucificar. Vamos crucificar também. Ergueram mais uma cruz e prenderam Malco, e ele ficou gritando o tempo todo e dizendo impropérios e tal, e reclamando, dizendo que ele era que tinha sido uma injustiça e tal. E então acabaram, até o último suspiro, Malco ficou gritando e falando palavras ruins, enquanto Pedro ficou quieto. Ambos naquele dia desencarnaram. Malco desceu às trevas, enquanto Pedro ascendeu aos céus. Malco não soube aproveitar a oportunidade que ele teve, porque Jesus poderia muito bem ter colocado a orelha de volta e ter curado a orelha, restituído. Só que ele sabia que Malco precisava aprender uma lição. E ele sabia também que com a orelha direita ele ia continuar naquela corte de Caifás, naquela corte criminosa de Caifás. Então ele quis afastar ele dali. Mas Malco não entendeu isso e passou a sua vida, 30 anos, pensando na vingança, espalhando ódio, espalhando coisas ruins, e ele atraiu para ele mesmo a morte na cruz. Ele não aproveitou a oportunidade do perdão, né, de dar o perdão para Pedro. Ele não orou por Pedro. Ele não ficou em silêncio. Pelo contrário. Ele gostou, quando ele viu Pedro sofrendo todos aqueles ataques e finalmente ele ia ser crucificado, isso trouxe para ele uma alegria. Isso foi bem ruim, porque ele trouxe para ele as coisas ruins e ele acabou caindo nas tentações e indo pelo caminho, pelas sendas das trevas. Então, para a gente encerrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no que fala sobre a vingança, gostaria de ler para vocês o que o espírito Júlio Olivier trouxe a respeito da vingança. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário à prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração muito funesta, que tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. E ele encerra falando assim:
Tem mais umas partes ali no meio que ele fala que as pessoas que querem se vingar, elas nunca fazem a luz do dia, elas ficam espreitando o outro, elas são hipócritas, elas andam por caminhos escusos, na sombra do inimigo, escondem-se e tal, fazem armadilhas, calúnias, insinuações, e ele fala isso. O covarde que se vinga assim, é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange, que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Então, meus irmãos, que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, que quando estava nos braços da cruz, olhou para aqueles que estavam fazendo mal e rezou a Deus e disse: Pai, perdoa eles porque eles são mais ignorantes do que maus, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então que a gente possa ressignificar os nossos sentimentos ruins quando eles vierem, os nossos pensamentos, que a gente possa dizer: não, eu não quero pensar nisso. Que a gente possa hoje refletir, se a gente está pensando em fazer algum mal para alguém que fez mal, que a gente possa refletir nessa noite sobre o mal que a gente vai fazer para o outro, que na verdade vai primeiro atingir a nós mesmos. E porque o troco na mesma moeda, ele nunca vai trazer benefícios para nós. A forma de a gente conseguir evoluir nesse mundo é através do perdão das ofensas dos nossos inimigos. Então, para hoje é isso. Agradeço a caridade de todos e agora eu vou convidar os nossos irmãos médiuns para a gente fazer a prece e o passe. Querido Deus, o Senhor que é todo amor e bondade, envia-nos, Senhor, pelo caminho do bem. Que os nossos anjos guardiões de luz e de amor nos guiem pelas sendas do mal, mas que a gente possa seguir rumo ao caminho do bem. Porque ainda, Senhor, somos muito imperfeitos, mas estamos aqui hoje para nos melhorarmos. E a cada dia, um pouquinho, fazer o bem a nós e ao nosso próximo. Senhor, nós te pedimos também que abençoe a todas aquelas pessoas que fizeram algum mal para nós. Que a tua luz divina de amor e de reconciliação desça sobre essas pessoas, inspirando elas a não fazerem o mal a mais ninguém. Nós te pedimos, Senhor, que possa tirar do nosso coração as feridas, passar bálsamo nas nossas feridas e que a gente possa, aos poucos, com o tempo, ir curando elas, para que no futuro elas não doam mais tanto. Senhor, nós te agradecemos pelo mal que nos foi feito e que é a oportunidade da nossa alavancada espiritual rumo ao teu coração. Jesus, abençoa-nos nessa noite, abençoa as nossas casas, as nossas famílias. Que possamos seguir em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. E que assim seja.